Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos. Bem-vindo a mais uma aula de matemática e o nosso conteúdo abordado aqui hoje vai ser sobre Teorema de Pitágoras. E não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal, clique no sininho para estar recebendo as notificações de novas aulas, hein? Vamos lá com o Teorema de Pitágoras? Primeiro passo, quando nós falamos sobre Teorema de Pitágoras, quem foi esse grande Pitágoras aí? Que todo mundo às vezes fala sobre ele. Então Pitágoras ele foi o quê? Um filósofo, matemático, que viveu lá por volta de 570 a.C., né? Ele nasceu na Grécia e morreu na Itália. E ele contribuiu muito para a matemática, né? Foram grandes eventos aí, né? Sobre Pitágoras que a gente vê no nosso dia a dia hoje. Bom, primeiro passo, a gente quando se trata do Teorema de Pitágoras, a gente tem uma relação que fala sobre assim, eu tenho aqui, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando se trata dessa pequena fórmula, nós chamamos isso daqui de Teorema de Pitágoras. Então, toda vez que eu falo, qual é o Teorema de Pitágoras? É isso aqui. Só que o A aqui, para nós, ele é hipotenusa. Eu tenho a letra B aqui sendo um cateto. E a letra C o quê? Outro cateto. Então, outro cateto. Então, nós temos aqui hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, resumindo tudo isso, o que a gente precisa analisar? Nós temos aqui que o quadrado da hipotenusa ele é igual ao quê? O quadrado da soma dos catetos. Então, quando você analisar num triângulo retângulo, lembrando que Teorema de Pitágoras a gente aplica em todos os triângulos retângulos, tá bom? E aqueles ângulos que lá dá 90 graus. Bom, então eu tenho aqui, hipotenusa ao quadrado é igual, a soma dos dois catetos ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Quando nós colocamos um triângulo retângulo, deixa eu pegar outra caneta aqui, melhorzinho para a gente escrever. Vou pegar aqui, vou fazer aqui um triângulo retângulo, certo? Aqui ele vai ter um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Na frente do ângulo reto, eu vou ter sempre a hipotenusa. A hipotenusa, ela está sempre na frente do ângulo reto, não se esqueçam disso. Então, do outro lado eu tenho um cateto e aqui embaixo eu tenho outro cateto. Tá vendo? Então, ângulo reto, quem está na frente do ângulo reto? A hipotenusa. Bom, vamos representar esse triângulo aqui por alguns números. Vou colocar esse mesmo triângulo, só que eu vou dar valores para ele, Vou colocar o ângulo reto. Aqui eu vou colocar aqui, 4, 3. Nós temos um triângulo retângulo aqui. Triângulo retângulo porque mede 90 graus, tá? Ângulo reto, Onde está a hipotenusa? Sempre aqui na frente do ângulo reto. Quanto que vale essa hipotenusa aqui, Nós queremos calcular a hipotenusa, não sabemos quanto que vale. Eu tenho, um cateto valendo 3 e outro cateto valendo 3. Como que eu acho, então? Vamos aplicar na fórmula do teorema? Vou pegar aqui, então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, o A está representando a hipotenusa. Então, o A é a hipotenusa. Só que o A eu não tenho, A igual. Quanto que vale a letra B? Pode ser um dos catetos. Vamos pegar um cateto valendo 4 e outro cateto valendo 3. Lembrando que está tudo ao quadrado. Não esqueçam, hein? A ao quadrado é igual. Bom, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. A ao quadrado é igual. Soma 16 mais 9, 25. Bom, agora aqui o que eu faço? Esse número 2 que está aqui, ele vai virar o quê? Raiz de 25, Bom, achando a raiz de 25, qual é a raiz de 25? É 5, né? Porque é o número vezes ele mesmo para dar raiz. 5 vezes 5, 25. Então, automaticamente, eu achei a minha hipotenusa, que vale quanto aqui, Então, ficou então um triângulo retângulo valendo 3, 4, 5. Certo? Então aqui é para desenvolver o Teorema de Pitágoras. Bom, vamos ver agora um exemplo do Teorema de Pitágoras. Vamos analisar o exemplo aqui para ver o que ele está falando.
uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sobre o muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Então, nesse caso aqui, ele quer calcular o que? A altura do muro. Nós não sabemos a altura desse muro. Ele só dá uns dados, nos fornece um dado, que ele tem uma escada de 10 metros, né? A escada tem 10 metros de comprimento, e que ela está distante do muro 8 metros. Então, vamos fazer a representação para ser calculado isso aqui. Vou colocar aqui, então, o muro. Esse é o muro, ó. Não sei a altura dele. Ele fala que essa escada ela está inclinada. Só que a base dela está 8 metros. Então, vou projetar aqui, ó. Estou projetando, tá bom? Projetei. Ele fala que a escada está 8 metros, tá? Da base do muro. Ó, a base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Então, coloquei. Só que o comprimento da escada, ele fala que a escada tem 10 metros de comprimento. Lembrando que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Na frente do ângulo reto, vocês observam que eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa. Então, a hipotenusa eu tenho, um cateto eu tenho, o outro cateto eu não sei. Então, esse outro cateto eu vou representar ele por x. Eu não tenho. Porque, na verdade, ele está representando a altura do muro. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá no Teorema de Pitágoras. Vamos pegar a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Só que aqui nós temos a hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? Ó, a hipotenusa vale 10. 10 ao quadrado é igual. Bom, quanto que vale b ao quadrado? Ó, o b representa o cateto. Então vamos pegar o cateto aqui, ó, 8 ao quadrado mais... Bom, esse outro cateto, que representa a altura do muro, eu não tenho. Então eu vou representar ele por x. Ó, eu não tenho, ó, x ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui agora. Bom, 10 ao quadrado, 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. Igual. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais x ao quadrado. Bom, a finalidade aqui então é achar um cateto. Vamos arrumar isso aqui agora? Vou colocar assim, então vai ficar x ao quadrado é igual 100. Esse 64 ele é positivo, ele passa para lá menos, ó. Então ele muda de sinal, tá vendo? Ó? Então ali está desse lado, ele foi junto com o 100. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual 100 menos 64. 100 menos 64 dá 36. Então nós temos x é igual. Lembrando que o 2 aqui em cima, que está ao quadrado, ele vira raiz, tá? Ó. Então, no caso aqui, eu tenho o quê? Qual é a raiz de 36? É 6, né? 6 vezes 6, 36. É o mesmo número que multiplicado. Né? Então, no caso, 6. Então, aqui, qual é a altura do muro? Representado por x. Então, esse muro aqui, ele tem 6 metros de altura. Essa é a altura do muro. Bom, o muro tem 6 metros de altura. Beleza, pessoal?